Doutor Guilherme, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dos nossos estudos. O Rabobank é um banco com presença global, então tudo que a gente consolida aqui é fruto de um trabalho de coleta de informações ao redor do mundo. Então, é bem bacana poder compartilhar aqui na região o conhecimento que a gente pesquisa e investe e dividir com vocês. O título dessa apresentação é Mercado de Café, vendendo valor, mas para quem? Então, para começar a apresentação, primeiramente, acho que é importante a gente colocar todo mundo na mesma página quando a gente fala de consumo de café, porque dependendo do local, da região que você vai vender esse café, concepções diferentes são usadas. Então, uma coisa é a gente vender café para os Estados Unidos, outra coisa é a gente falar de vender café aqui no Brasil até. Outra coisa é para quem está começando a beber café, então a gente fala bastante do Oriente Médio, do mercado asiático. Então é importante a gente comentar um pouquinho sobre todos esses mercados. Falar também sobre o consumo global, ou seja, o Brasil é o maior produtor de café. Para onde que está indo esse café produzido, não só aqui, mas como ao redor do mundo? Quem está puxando essa demanda? Está crescendo muito? Está crescendo pouco? Quem são os principais consumidores hoje de café no mundo? E quem que está puxando essa demanda daqui para frente? A gente vai ver que tem muitos mercados que já estão saturados de café, e eu acho que uma palestra anterior já comentou um pouquinho sobre esse ponto. Mas quem que são os países, os continentes que realmente estão puxando esse consumo para cima? Então vamos falar um pouquinho deles também. Tendo falado de tudo, vamos falar como que o Brasil está posicionado nesse mercado. Ou seja, o brasileiro também está aprendendo a beber café fino, não só aquele café solúvel, ou aquele torrado e moído de baixa qualidade, mas também o brasileiro está começando a entender, ter essa percepção de beber algo de realmente qualidade, como o mercado japonês, como o mercado europeu, como o próprio mercado americano. E daí, no final, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de café. Vamos subir um pouco o preço da saca, né, gente? Mas, brincadeiras à parte, a gente vai falar um pouquinho do mercado, do que a gente está esperando no curto prazo, no médio prazo, e por que a gente está esperando essas bandas de preço e, enfim, justificar um pouco. Bom, mudanças no hábitos de consumo. Como eu comentei antes, é importante a gente entender como que a gente divide esses hábitos de consumo hoje no mundo do café, né? Basicamente, hoje a gente divide em 3 grandes ondas o mercado de café. O primeiro ocorreu, esse primeiro grande movimento, ocorreu por volta após a Segunda Guerra Mundial, onde você consumia café principalmente por conta do seu valor químico, ou seja, cafeína, para manter você acordado, para você manter você disposto. A população consumia em grandes volumes, sem se importar muito para a qualidade do produto. Opa. Aqui. Voltou. A segunda grande onda do café aconteceu até relativamente há pouco tempo. A gente pode ver que foi o início da diferenciação no mercado de café. O consumidor começou a prestar um pouco mais de atenção nessa questão de qualidade, de diferenciação do sabor. Começou a consumir café fora de casa, ou seja, antes a gente tinha um consumidor que só consumia dentro de casa, o famoso café solúvel, ou então o torrado e moído mesmo. E aí, nessa segunda onda, a gente começa a ver o quê? O aumento de número de cafeterias, você começa a consumir fora de casa, você começa a ter a disseminação do expresso no mundo, e aí eu coloco até a Illy e a Lavazza, que fizeram essa promoção do expresso na Europa, muito bem feito. E aí você pode ver que tem um símbolo da Starbucks, que eu acho que foi a virada de chave aí, final, o pontapé final, para que a gente começasse a ter essa consolidação dessa diferenciação. Ou seja, hoje, onde abre Starbucks, é porque o mercado está crescendo, está todo a vapor.
Não é à toa que na China o número de lojas de Starbucks praticamente dobrou entre 2013 e 2015. Eu vou até falar um pouquinho depois sobre esse case. E aí a gente vem para a terceira grande onda, que é mais presenciado nos países onde o consumo ele já está um pouco mais maduro, um pouco mais sofisticado. Porém, a gente já começa a enxergar um pouquinho dessa onda aqui no Brasil também. Que é o quê? Essa inovação, o café ser único, novas técnicas de preparação do café. Não é simplesmente o torrado e moído no coador, ou seja, a gente começa a apreciar cápsulas, começamos a apreciar também a característica artesanal, uma prensa francesa, presca, enfim. Posso começar aqui a listar um monte de métodos de preparo que começaram a ficar muito mais evidente nos últimos anos, principalmente. Coisa que nos Estados Unidos é praticamente comum, na Europa eles aceitam bastante. O próprio mercado japonês, eles bebem café enlatado lá, ou seja, você compra igual compra uma Coca-Cola naquelas máquinas de moeda e cai uma latinha. O mercado japonês, sul-coreano, é super comum você comprar café enlatado, o café gelado. E mais recentemente, nos últimos anos, a gente teve a febre do cold brew, não sei se é de conhecimento de todos. É um café extraído a frio, ou seja, você basicamente pega um café com uma granulometria média, deixa ele temperando na água por 12 horas, prensa o café e serve ele com gelo. Foi lançado mais ou menos em 2015 ou 2014, se eu não me engano, na feira de Seattle, uma das maiores feiras de qualidade de café no mundo. E, recentemente, o Starbucks trouxe essa novidade para o Brasil até. Inclusive, lá em São Paulo, e, se eu não me engano, no mês passado eu fui tentar comprar uma dessa bebida diferente e já não tinha mais. Acabou. Aí eu não sei te dizer se eles calcularam mal a demanda ou se não o consumidor realmente começou a ser agressivo nesse tipo de café. Ou seja, 3, 5 anos atrás, quando que você ia imaginar que café gelado ia cair no gosto do povo, pelo menos paulista, né? Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção nessas ondas de mudança, nessas mudanças de tendência de consumo. Porque, como eu já falei aqui, essas ondas vão mudando, o consumidor vai mudando e a gente tem que estar atento, principalmente como produtor, que novas demandas vão surgindo. Eu gosto desse slide aqui porque ele exemplifica bem Deixa eu ver. Bom, não estou achando. Mas ele exemplifica bem a tendência de consumo de café em volume nos últimos 17 anos. E aí uma projeção até 2024, né? Se a gente for ver, em números absolutos, a demanda de café ela vai crescendo muito forte, ela vem muito robusta ao longo dos anos. A gente mesmo acredita que a demanda de café ela aumenta cerca de 3 milhões de sacas ao ano, essa demanda global. Hoje a gente está com um número ao redor de 160 milhões de sacas. Essa demanda vai aumentar 3 anos e a gente chega quase a 180 milhões de sacas em 2024. Ou seja, do lado da demanda, vai tudo bem. Mas um ponto de atenção que a gente, se for analisar um pouco mais minuciosamente, a gente vai ver que de 2001 a 2005, a taxa anual média de crescimento foi de 2,4%. Se a gente pegar a taxa de crescimento entre 2006 até 2011, foi 2,6%. E se a gente pegar os últimos 5 anos, essa taxa diminuiu de crescimento, ou seja, 1,8%. É um ponto de atenção que eu quero passar para vocês, porque a gente acha que muitas vezes a demanda no absoluto vai muito bem, mas quando a gente começa a analisar o relativo, ela já está numa curva descendente. É um ponto de atenção, porém, em volume, como eu comentei, vai muito bem. Mas outro ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês, se o consumo em volume, aparentemente, ela está num nível estabilizado, até decaindo um pouco, em valor, ou seja, quando eu pego esse café e converto ele em dinheiro, olha como que é a taxa de crescimento dele. Então a gente tem aqui, só para fazer uma analogia, o consumo no absoluto entre 2003 a 2007, crescendo 3% ao ano, enquanto em valor 2,4%.
E se a gente for analisar hoje, o crescimento em valor, ele cresce mais do que em volume. Ou seja, hoje a indústria, o produtor, enfim, ele comercializa melhor seu café em preço, em detrimento ao volume. Ou seja, o café vale mais do que o volume hoje. Isso daí é bem importante posicionar, que essa é a tendência do mercado. Porque, como eu falei para vocês no último slide, a gente está bebendo com mais qualidade. A gente está bebendo, se preocupando mais com a qualidade do que com o volume. E isso daí, no final, vai impactar diretamente vocês, principalmente agora que a gente ficou praticamente meia hora falando de denominação de origem, como diferenciar o café, pontos da escala acima de 80 pontos. Ou seja, o mercado só vai pagar mais, como a gente vê, se tiver qualidade. Então, é algo que, daqui para frente, a régua ela vai cada vez subindo e vai premiar aqueles que se preocuparem cada vez mais com essa questão da qualidade. Falando um pouquinho sobre... a gente falou que o consumo está crescendo, o valor do café está crescendo mais ainda, porém, quem são as regiões, os países, os continentes que estão puxando essa demanda? Ou seja, quem que está puxando muito essa demanda de café hoje? Eu trouxe 2 gráficos aqui, eles não estão muito bem visual aí, mas eu vou... A mensagem que eu quero passar com esses 2 gráficos é o seguinte. Nesse gráfico da esquerda, a gente pegou, entre 2012 e 2017, a taxa de crescimento de cada continente, e para identificar qual é o continente que mais cresceu o seu consumo nos últimos 5 anos. Então, se a gente for listar fazer esse ranking, a gente vai ver que o Oriente Médio é a região que mais cresceu o seu consumo nos últimos 5 anos, com uma taxa de crescimento médio ao redor de 7%. Algo surpreendente. Quem diria que a Arábia, Israel, enfim, essa região passasse a consumir cada vez mais café. Em segundo lugar, a gente tem a Ásia. E aí a gente pode colocar muito na conta de 3 personagens principais: China, Indonésia e Vietnã. Indonésia, por sinal, tem um programa muito bacana de estímulo do consumo de café, e isso daí está impactando muito essa taxa de crescimento, que a gente pode ver que está bem agressiva. E aí depois a gente tem alguns países um pouco mais tradicionais, como a América do Norte, você tem a América Central, Oceania e a América do Sul, onde a gente se enquadra aqui. Tanto é que no começo do ano, voltando ainda a esse ponto do Oriente Médio, a JDE Brasil, não sei se todos conhecem o que é a JDE Brasil, quem é a JDE Brasil, mas ela é uma grande empresa da indústria do café. Ela é dona do Café Pilão, Café do Ponto, ela que é a detentora dessas marcas de café aqui no Brasil. É uma multinacional muito forte no ramo, e ela negociou a entrada de café na Jordânia e no Líbano das marcas de café brasileira, ou seja, está querendo levar a nossa marca aqui, a marca deles aqui no Brasil, para o Oriente Médio já pensando numa possibilidade lá para frente desse mercado virar atrativo. Agora, olhando para o gráfico da direita, a gente vai ver em volume qual é o continente, qual é a região que mais acrescentou consumo entre 2012 e 2017. E aí é algo que não mudou muito o primeiro colocado, que a China não, já estou colocando a China como principal personagem, mas é a Ásia. A Ásia, entre 2012 e 2017, em consumo, acrescentou a mais no mercado 7,3 milhões de sacas. Ou seja, eles passaram a consumir 7 milhões a mais nesse período. E aí depois a gente tem os países chamados mais consolidados, né? Ou seja, a gente tem uma América do Norte e você tem uma América do Sul, e aí muito puxado pelo Brasil, que o Brasil, querendo ou não, hoje é o segundo maior consumidor de café do mundo, e puxa em volume toda vez esse volume para cima. Então, algo que eu queria salientar muito é a Ásia. Eles já estão com um crescimento muito positivo quando a gente analisa percentualmente, e em volume eles já estão se destacando como um grande personagem no mercado global. Bom, falamos de
que o mercado está crescendo, comentamos também um pouquinho quais são as regiões que crescem, mas qual é o formato que o mercado procura? É cápsula, torrado e moído, grão, enfim. O que o mercado está procurando hoje? E aí, a gente montou esse gráfico aqui para exemplificar bem a nossa projeção para os próximos anos em valor, ou seja, qual é o tipo de café ou quais são os tipos de bebida que vão mais se destacar de 2017 até 2021, aqueles que vai agregar mais valor, ou seja, aquele que vai crescer maior o seu consumo. E aqui a gente tem café em cápsulas liderando esse ranking e a gente tem o café solúvel. Café solúvel, para quem não sabe, é predominantemente o café Conilon, é o café robusta. Ou seja, a gente tem um crescimento enorme em café em cápsulas. E aí a gente tem a entrada do arábica nessa mistura, bacana, mas a gente tem o café solúvel no meio dessa festa aí. E lá aí a gente tem lá na quarta posição a gente tem o torrado e moído também. O que tem em comum esses dois primeiros colocados ali, né? Café cápsula e café solúvel. Praticidade e, querendo ou não, no caso da cápsula, novidade. Ou seja, é muito fácil eu pegar um café solúvel, misturar na água, no leite, está lá pronto. No caso da cápsula, melhor ainda. Eu coloco a cápsula, aperto um botão, já sai um expresso delicioso da máquina. Então, hoje, o consumidor ele busca por facilidade. Tempo hoje para o consumidor vale muito. E a gente pode ver que o quê? No caso desses dois itens, isso daí, o consumidor ele acaba ganhando esse tipo de fator. Outro ponto, que nem eu comentei para vocês, consumidores de chá conhecendo o café. China, Coreia, Japão lá atrás, Indonésia, país asiático consome chá principalmente. É cultura do chá. Meus antecessores lá do Japão, só chá praticamente. Mas, conhecendo o café agora. Conforme eu comentei, a Ásia crescendo absurdamente. E isso daí, voltando para o meu primeiro slide, quando você está aprendendo a tomar café, você não vai logo para o mais caro. Você vai aos poucos. É que nem uma catequização isso daqui. Então você começa com um café pior, vai indo para um café intermediário e depois você vai para o premium. E é isso que está acontecendo com o caso do solúvel. Indonésia, China, Vietnã estão nessa primeira onda partindo para a segunda agora. Começando a conhecer um pouco mais essa diferenciação. E é por isso que o café solúvel ele ganha muito espaço. E um terceiro ponto que eu queria destacar para vocês é a questão do solúvel premium. Essa é uma reportagem, acho que da semana passada, que foi divulgada no Valor Econômico, falando que Nestlé tenta reanimar o consumo de café solúvel. Na Ásia, enfim, globalmente falando, mas principalmente na Ásia, a Nestlé ela tinha uma marca chamada Gold Blend, que meio que estava no esquecimento no meio desse fervor das cápsulas. O que eles estão fazendo agora? Entendendo esse mercado de solúvel, entendendo esse mercado aí que está crescente hoje. Estão querendo reanimar uma linha que já existia, relançando essa marca, vendendo ele como premium, chamando, colocando alguns degustadores para tentar entender um pouquinho a diferença entre os cafés solúveis. É isso que eles estão fazendo. Se tem diferença ou não tem diferença, sinceramente eu não sei, nunca provei esse café. Mas olha o programa de marketing que eles já estão investindo ali, para promover esse tipo de café. Então, é outro ponto que a gente olha os números, mas o mercado, a indústria, ela já está visualizando. Nesse slide aqui, eu resolvi colocar aqui para vocês os 4 principais consumidores de café no mundo, ou seja, os 4 maiores consumidores de café, e o que eles consumiram, o que eles estão consumindo e qual que é a expectativa de consumo. Basicamente aqui, a gente tem a coluna azul, que é o café em cápsula. Ou seja, a gente pode ver que em todos os cenários, o café em cápsula ele apresenta uma tendência de crescimento muito, muito grande. Muito em linha do que a gente já conversou lá atrás até, no primeiro slide. Eu acho que um ponto bem bacana de salientar aqui
é que no caso da Alemanha, a gente tem a coluna laranja aumentando mais do que nas outras regiões, nos outros países. Globalmente, a gente discute, eu e os outros analistas do Rabobank, sobre as novas tendências, do que pode surgir, do que não pode surgir. E muito se fala do bean to cup, ou seja, você ter o grão em casa e você ter a própria máquina de expresso na sua residência também. Será que isso daí é uma tendência? O mercado americano e o mercado alemão já começam a dar sinais do que isso daí pode virar tendência. Qual que é o gargalo hoje? Custo de você ter uma máquina de expresso em casa. Hoje, mesmo para esses países de primeiro mundo, o custo é muito elevado. Hoje a gente fala numa média de $400, $350 para você ter uma máquina dessa em casa. O que hoje, para qualquer mundo, é extremamente caro. Para você falar de uma tendência de aumento, tendência de consumo elevado. Mas é algo que é uma questão de tempo também, né? A cápsula, quando foi lançada, não era barato também. E aos poucos foi barateando, inclusive o custo da cápsula. E hoje essa febre que a gente pode ver. E essa questão da cápsula, até é bacana a gente colocar, porque 2 semanas atrás a Nestlé lançou uma outra notícia, falando que ia investir R$200 milhões na fábrica de Montes Claros, produz cápsulas principalmente não, só produz cápsulas, e vai expandir para 800 milhões de cápsulas por ano sua produção. Ou seja, se eu não me engano, ela produzia 400, vai dobrar, já nesse instante. Paralelamente a isso, a gente tem a Três Corações, que também fez o investimento, acho que vai fazer um investimento em junho, em relação a cápsulas também, fazendo com que a produção dela seja de 20 milhões de cápsulas ao mês. Detalhe, esse investimento era previsto só ocorrer em 2021. E eles já adiantaram para 2019. E a JDE, desde 2015, ela já tem esse investimento bem alto com cápsulas. Então, é o mercado como um todo tendo esse entendimento, principalmente no mercado brasileiro, que cápsulas, nesse momento, é a mina de ouro. Vamos colocar dessa forma. A gente falou de Oriente Médio, lá atrás, que apresenta excelentes taxas de crescimento, apresenta um crescimento muito robusto, porém, nem tudo pode ser perfeito. E aqui, esse é o gráfico que eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer. A gente tem alguns países, como Emirados Árabes, Arábia Saudita e Israel, que, se você for ver, eles apresentam um índice muito bom de presença de cápsulas, de grão fresco, bem pouco, e de torrado moído. Ou seja, participação de arábica muito forte nesses mercados. No entanto, se eu levo para alguns outros exemplos, como Egito e Jordânia, que também fazem parte do Oriente Médio, você vai ver que é predominantemente dissolúvel. Ou seja, mesma região, com culturas diferentes de consumo ainda. Ou seja, na hora que a gente for focar em trabalhar com determinados clientes, determinadas regiões, tem que fazer um estudo muito bem detalhado para não dar um tiro no pé. Porque às vezes a gente vende algo que o cliente não está preparado para ter ou simplesmente não quer. E agora falando da Ásia, né? O que está puxando o nosso consumo, o consumo de café, o que pode colaborar, inclusive, com a elevação dos preços, né? Qual que é a nossa perspectiva? O que aconteceu? Como é que foi e como que a gente está prevendo esse crescimento? Aqui a gente listou 10 países da Ásia que a gente considerou importante aí nessa alavancada do crescimento. E aí é importante frisar que a gente excluiu Japão e Coreia. Por quê? Porque já são 2 países que já estão bem maduros ali no consumo. A cultura do café deles já está bem robusta. A gente não espera grandes crescimentos de países que já estão num nível per capita de consumo muito bom. Então aqui a gente tem China, Índia, Malásia, Indonésia, Singapura, Filipinas, Taiwan, Tailândia, Vietnã e Hong Kong. Em 2005, todos esses países combinados consumiam 7,3 milhões de sacas. Em 2015, foi para 19,7.
milhões de sacas, ou seja, 10% de crescimento em 10 anos. Daqui 10 anos, a gente espera um crescimento bem menor, 3,6%, mas olha a quantidade de café que vai entrar nesse mercado, quase 28,2 milhões de sacas. Ou seja, é café a roda ali que a gente vai ter que começar a produzir, ou nossos concorrentes, né? Colômbia, Honduras, América Central como um todo. Tá todo mundo de olho nesses mercados aí. Inclusive vou comentar um pouquinho deles mais para frente. Mas de qualquer jeito, olha a coluna azul, como ela quase não existia em 2005. Olha em 2015 como ela cresceu. E olha o tamanho dela em 2025. E o azul é a China. Por isso que a gente enfatiza bastante essa questão da China, porque a China apresenta um potencial enorme de crescimento, segundo as nossas estimativas. No entanto, olha o formato que a gente está trabalhando aqui, pelo menos até no curto prazo aqui. Se a gente for ver Japão, principalmente Japão, a primeira vez que eu montei esse gráfico eu tomei um susto. Falei, pô, país que a gente fala que é maduro, consome café pra caramba, você vê aquela coluna verde gigante, você toma um susto. Café solúvel. Agora, lembra que eu comentei com vocês que japonês gosta muito desse tipo de café enlatado, compra igual Coca-Cola. Essa mistura do café enlatado, ela é predominantemente, num geral, robusta. Não que não tenha arábica, tanto é que tem bastante gente que vende café em lata como arábica. Mas numa distribuição normal, ele ainda é bastante robusta. Então você pode ver que depois, você analisando um pouquinho esse mercado, você vê, pô, faz sentido. Porque eles gostam muito desse tipo de café enlatado lá no Japão. E aí eu estendo também para a Coreia hoje. No entanto, você pode ver que eles têm um volume bem razoável ali de grãos também. Porque eles gostam também de beber qualidade quando a bebida é quente. Então você tem um mix até que interessante no Japão. O problema é quando a gente olha aqui a China. Falamos que vai crescer pra caramba o consumo. Falamos que vai explodir de consumir café. Mas olha o solúvel. Hoje, no curto prazo falando, é bem complicado você falar de China consumindo algo de alta qualidade. Eles começaram a beber faz pouco tempo. Mas aí vem, acho que a segunda análise que acho que vai agradar um pouquinho mais vocês. Hoje, a gente fala que a China está num processo de urbanização muito intenso. Hoje, mais ou menos 55% da população da China vive na zona rural. E o restante na cidade. A nossa projeção é que entre 2028, enfim, final de 2030, esse número seja ao redor de 70%. Ou seja, 70% da população da China vai passar a morar na cidade. E esse próximo gráfico, eu acho que é um dos itens mais importantes aqui. Esse segundo gráfico que eu mostrei aqui à direita, ele indica a diferença de renda per capita ano entre um cidadão chinês que mora na cidade e um cidadão chinês que mora na zona rural. O cara que mora na cidade, ele ganha quase 3 vezes mais do que o cara que mora no campo. Ou seja, eu estou falando aqui de $4.300 ano para o cara que mora na cidade, contra 1.500, 1.582 para um cara que mora no campo. Isso daí é muito dinheiro na China, muito mesmo. Mas daí quando a gente cruza os dois gráficos, ou seja, mais gente morando na cidade, mais gente com dinheiro, o perfil de consumo muda muito, com certeza. Não tenha dúvida que muda. E a gente não é muito diferente. Quando a gente tem um dinheirinho a mais,
a gente quer fazer um agrado, quer fazer alguma coisa bacana, quer fazer um negocinho diferente. Ou economiza, né? Também tem essa. Mas eu acho que eles já passaram por esse processo de economizar. Tanto é que o governo chinês traz uma série de estímulos para o consumo, para eles começarem a fazer o giro de capital dentro do país. E aí eu acho que entra muito carnes, proteína animal, ou seja, o mercado chinês vai começar a consumir mais carne. E aí eu passo também para o mundo do café. Ou seja, o mercado chinês começando a aprender o café hoje, a beber o café hoje, e com mais renda no futuro, vai começar a demandar café de alta qualidade também. Que é igual o que aconteceu com a Coreia, igual o que aconteceu com o Japão, enfim, mercados que amadureceram o seu consumo. Ok. E o Brasil nesse cenário todo aí? A gente vai produzir mais café, vai consumir mais café. O que a gente está projetando aí para o Brasil nesses próximos anos? Aqui só ilustrando rapidamente, acho que os outros palestrantes já foram excelentes em pontuar cada um desses itens, mas produção, a nossa estimativa, eu vou até comentar um pouquinho mais para frente, é ao redor de 57 milhões de sacas. Exportamos no passado 31 milhões de sacas, mais ou menos. A gente é o segundo maior consumidor, 6 quilos per capita, já foi comentado aqui também. A gente tem 287 mil produtores espalhados aqui no Brasil, em 1.900 cidades. E a gente tem uma área de 2,2 milhões de hectares. Segundo a OIC, a demanda de cafés especiais, ou seja, aqueles cafés que têm a pontuação acima de 80 pontos, enfim, está de acordo com a avaliação da SCA, é de 22 milhões e meio de sacas. O Brasil, em 2016, produziu 8 milhões, que acho que foi o ano recorde do Brasil, com market share naquele ano, por exemplo, de 35%. E em 2015, o Brasil exportou 6,75 milhões de sacas, de acordo com a Brazil Specialty Coffee. Se a gente pegar o relatório da Secafé, onde ele avalia o que foi exportado efetivamente, e aí eu gosto bastante desse relatório porque a gente tem um histórico para falar. O Secafé, ele faz uma análise de exportação de cafés diferenciados. O que são cafés diferenciados? Todos aqueles cafés considerados com qualidade superior e que apresentam certificação de práticas sustentáveis, enfim. Eu falei lá atrás que o Brasil produziu 8 milhões de sacas, né? Esses 8 milhões de sacas, ele está dentro desse número da Secafé. Ou seja, 9,1 milhões, tem 9,1 milhões, 8 milhões está dentro desse número aí. Se a gente for ver, de 2015 para 2017, a gente diminuiu consideravelmente as nossas exportações. E aí, mostrei esse gráfico num outro evento e questionaram por que caiu tanto assim. E aí um outro colega nosso exemplificou bem o que aconteceu, né? Um produtor... Pendrive? Acabou a bateria? Sem fonte. Não tem problema. Bom, o que aconteceu? A gente estava num evento com o João Faria, dono da Terra Forte, um dos maiores produtores de café do Brasil, e ele pontuou que de 2015 para frente, em termos de qualidade, foi um ano mais complicado do que 2015. E aí foi um problema realmente produzir esses cafés de alta qualidade e, por consequência, exportar esses cafés. Não é esse não, é o outro. Bom, deixa ele recuperar aqui o slide, que é o próximo slide, a gente já vai entrar no assunto mais interessante. Bacana. Aqui. Ah, não. Pode voltar um.
Bom, então a gente teve 2 safras piores, e aí, se a gente pegar esse 5.1, para quem que a gente manda esses cafés especiais? Então, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália e Japão. Esses são os principais destinos hoje do café diferenciado brasileiro. E conforme eu comentei lá atrás, a demanda está vindo da onde agora? Oriente Médio e Ásia. Então, é uma excelente oportunidade para a gente começar a refletir e começar a fomentar novos mercados. E no Brasil, como que está essa demanda de cafés especiais? Esse gráfico aqui é bem bacana, foi de um trabalho realizado pela Euromonitor junto com o Brazil Specialty Coffee, que ele fala exatamente a demanda desses cafés especiais no Brasil, que hoje é de 490 mil sacas de cafés especiais, acima de 80 pontos, enfim. Crescimento de 25% em relação a 2015 e uma projeção de crescimento menor. Porém, esse gráfico aí ele ilustra bem que é bem agudo esse crescimento que a gente está esperando. O que está dentro desses 490 mil? Grãos, torrado moído e cápsula. Aonde grãos a gente tem muito volume e cápsulas a gente tem um maior valor agregado dentro desse bolo aí. Então, hoje está muito em linha do que a gente conversou já em relação ao crescimento da demanda de cafés. E outro ponto que eu queria destacar, o que está por trás dessa demanda de cafés especiais? E esse é um gráfico de idade da nossa população em 2010, ou seja, basicamente a gente dividiu entre geração Y, X e os baby boomers. Por que a gente dividiu entre essas 3 categorias? Porque quem é que está mais habilitado a consumir inovação, algo diferente, algo novo, que nem a gente ilustrou a 3ª onda, enfim, alguns falam de 4ª onda. É essa nova geração que está vindo. Tanto é que a maior parte das empresas, das indústrias, elas direcionam para esse nicho de mercado, o consumo, o marketing direcionado. Então você pode ver que Starbucks direciona para jovem, Illy, Lavazza, Nestlé, a maioria direciona para esse público que é o que está consumindo coisa nova e é o que está rentabilizando no final. Logicamente, a gente não pode esquecer dessas 2 outras classes, mas a gente tem cada vez mais gente nova querendo consumir café e querer consumir alguma coisa diferente. Então, você pode ver que é muito interessante que, quando a gente analisa a tendência de consumo no Brasil, o que essa geração Y está procurando hoje? Ela está querendo experiência no consumo, ou seja, métodos de preparo diferentes. Ela está querendo um grão diferente, ela está querendo se preocupar com a origem do produto. Ela quer preparações diferentes também. Essas novas gerações chegando e inovações. Ou seja, você tem um cold brew, que nem eu comentei, os enlatados. Você tem um café gelado, simplesmente. E aí, a gente tem o grande desafio aqui, né, de produzir. Esse gráfico é bem interessante. A gente trabalhou ele um pouco, esse gráfico, que é uma informação gerada pelo Fórum Econômico Mundial. Ou seja, ele pega a competitividade de todos os países e faz um ranking de quão competitivo ele é ou menos competitivo ele é. E eu classifiquei os nossos concorrentes aqui: Brasil, Colômbia, Honduras, Indonésia e Vietnã. Ou seja, com quem que o Brasil concorre quando a gente fala de produção. E se a gente for ver aqui, no ranking geral de competitividade, quando a gente fala de instituições públicas, ética e corrupção, macroeconomia, taxa de investimento, taxa de incentivo e investimento, a gente é praticamente um dos piores países para se produzir alguma coisa. Então, a gente, no ranking de competitividade, a gente está perdendo para Vietnã e Indonésia e Colômbia, ou seja, a gente perde para países importantes dentro do cenário de café. Quando a gente fala de, corrupção e ética, eu não preciso nem comentar diante dos últimos acontecimentos, né? Mas, mesmo com esses problemas, a gente tem alguns pontos positivos ainda, como infraestrutura, a política agrícola e o tamanho do nosso mercado. Então, por incrível que pareça, nossa política agrícola ainda é melhor do que os dos nossos concorrentes.
o que é um ponto muito, muito importante. Esse próximo gráfico aqui é um estudo realizado pela Federação Colombiana de Cafeteiros, e em parceria com o pessoal da Universidade de Rosário, lá na Colômbia. E é interessante a gente ver o custo de produção por saca dos nossos competidores. E por incrível que pareça, faz sentido isso daí. Uma vez que a gente fala que o nosso mercado de trabalho, a nossa eficiência, no slide anterior, a gente não é competitivo como os nossos concorrentes. Então, a gente ganha da Colômbia e meio que fica bem parelho com os outros concorrentes nossos da América Central. E aí, para Vietnã, a gente perde, só que não é tão acentuado assim essa diferença. Outro slide que eu gosto bastante é esse daqui. A gente falou como que a gente está em relação aos nossos concorrentes de outros países, mas internamente. E esse gráfico ele ilustra muito bem qual que é o nosso custo de colheita e pós-colheita, ou seja, não é o custo de produção total, mas como que os custos de colheita e pós-colheita de quem tem a possibilidade de mecanizar, ele é diferente de quem tem um trabalho manual, de quem tem um trabalho artesanal, mediante a tudo. E aí a gente pode ver aqui a região mais próxima é Manhumirim, né? Se a gente não consegue agregar valor no nosso produto, ou seja, vender de uma forma diferenciada, como a gente presenciou aqui na palestra anterior, a gente tem que achar alternativas para diluir esse custo. Então, é algo que a gente tem que ficar bem esperto, monitorar bem e atento aos nossos custos também. Bom, e aqui falando o último slide com relação ao consumo, essa daqui é um slide que eu gosto de compartilhar ele bastante, porque ele foge um pouco do nosso nicho de Brasil aqui. A gente tem praticamente hoje no mundo quatro grandes companhias de café. J&B Holding, que é a JDE, vamos colocar dona da Café Pilão, Café do Ponto. Coca-Cola, que atua com a área de enlatados e agora também entrou com o Café Leão aqui no Brasil. Starbucks, que tem uma parceria com a PepsiCo para distribuir os seus enlatados, seus engarrafados, enfim. E a gente tem a Nestlé, que por enquanto está só na onda das cápsulas, só está nessa onda do café quente mesmo. Algo que eu queria colocar aqui foi a aquisição da J&B da Dr. Pepper Snapple, que é basicamente o quê? Aqui no Brasil é muito pouco conhecida, mas nos Estados Unidos é uma das maiores marcas de refrigerantes. Ou seja, a gente tem uma empresa de café comprando uma marca de refrigerante. Ou seja, isso daí já começa a dar um direcionamento de para onde que a indústria tá olhando já, está vislumbrando. Ou seja, a gente tem bebida enlatada ou engarrafada, Coca-Cola enlatado, engarrafado, Starbucks enlatado, engarrafado, e a gente tem a Nestlé, que a gente tem que ficar monitorando qual que vai ser o próximo passo dela. Inclusive, no começo do ano, a Coca-Cola anunciou os resultados trimestrais dela, comentando um pouco de que café, chá e água foram os principais produtos que colaboraram para ela ter um resultado bom no último trimestre. Ou seja, não foi refrigerante que puxou o resultado da Coca-Cola para cima, e sim café, chá e água. E aqui, só para vocês terem uma noção de como que é essa área de prontos para beber, Coca-Cola lidera, Suntory, que é uma empresa japonesa, ou seja, mercado japonês, Starbucks, e a Nestlé tem alguns enlatados, só que com mais presença na Ásia, principalmente. E aqui é a minha última parte, que eu vou falar um pouquinho de mercado, que é a hora que a gente sobe o preço do café. Basicamente, aqui a gente está falando o quê? A gente tinha uma estimativa anterior de 59 milhões de sacas, e aí a gente fez um crop tour, ou seja, a gente fez uma pesquisa de campo, inclusive eu estive aqui mês passado, passei uma semana aqui, fazendo essa pesquisa, e aí a gente chegou a algumas conclusões com relação ao tamanho da safra. Primeiro,
ela não vai ser tão grande assim como o nosso amigo Marcos comentou, ou seja, os mercados eles estão extra precificando essa super safra que não existe. E segundo ponto, a gente vai ter uma decepção no Conilon. Decepção não digo, né? Mas particularmente o Rabobank que estava esperando muito mais da região e por conta de algumas chuvas irregulares nos meses anteriores e principalmente uma presença bem intensa da cochonilha da roseta, a gente diminuiu um pouco mais essa nossa estimativa. Não que ela vai ser ruim, mas comparando com os outros 2 anos, claramente vai ter uma recuperação muito exuberante. E agora falando um pouquinho dos nossos competidores, porque, conforme eu falei, o Brasil ele não vai produzir tudo isso, mas vai continuar produzindo uma boa safra. A gente não pode negar que vai ser uma boa safra essa próxima. E os nossos concorrentes, como que eles vão estar posicionados nesse próximo ano? Então, a gente tem Honduras, que pelas exportações e negociações e vendas deles, eles estão muito bem posicionados, então a gente acredita que eles vão produzir um pouco a mais. A gente tem Colômbia, que começou uma produção bem ruim, para falar a verdade, mas a gente acredita que a grande produção que vai começar a ser colhida agora, ela vai compensar. Tem que monitorar. A Colômbia é sempre um caso à parte ali quando a gente faz leitura de mercado. Então, é daqui da estabilidade, pode ser que caia um pouco, o que pode ser muito bom para o mercado global em termos de preço, e para a gente principalmente. E a gente tem a América Central ali que, como um todo, ela vai muito bem. E a gente aumentou até a estimativa dela para esse próximo ano. Falando de Conilon, a gente tem o Vietnã que colheu uma super safra, ou seja, quase 29 milhões, um crescimento de 10%. A gente tem a Índia, que também vai apresentar um bom crescimento, ou seja, quase 8% em relação à safra anterior. E a gente tem a Indonésia, que a gente fala que vai meio que contrabalancear esse crescimento aí da Índia, como um todo. Além de Uganda, que também vai apresentar uma queda. Ou seja, a gente tem uma estimativa de uma oferta e demanda bem justa para o lado do Conilon para essa próxima safra. E é isso que esse balanço global ele apresenta. Ou seja, a gente falou que o Brasil vai produzir muito essa safra, essa próxima safra, ou seja, 18 e 19 com um superávit bem agressivo. A gente falou que muitos países de Conilon eles vão produzir menos, ou seja, se a gente for olhar o 18 e 19, ele está bem justo essa oferta e demanda. No entanto, a gente está falando que 17 e 18, que é a safra que está acontecendo agora, ela está em déficit. Afinal, a gente colheu 49 milhões. E por que o preço não reage? E aí eu acho bacana a gente posicionar alguns pontos aqui. O primeiro são os estoques mundiais, ou seja, por mais que a gente estima que eles vão cair ao longo desse ano aqui, eles ainda estão muito bem confortáveis. Como vocês podem ver, 2010, 11, 12 foi a época que a gente teve um estoque até que pequeno. 15, 16, 17 está igual ao janeiro de 2018. Ou seja, os estoques ainda não caíram. Não tem fundamento para o preço reagir se os principais países consumidores, regiões consumidoras, eles estão bem estocados de café. Outro ponto importante, esse gráfico aqui é bem bacana de você ver a presença dos fundos não comerciais na Bolsa Internacional do Café. Eu acho que o Marcos ele comentou essa parte, eu só reforçando essa posição. Se a gente for ver, janeiro de 2017, os fundos eles estavam bem comprados. Ou seja, eu acho que vocês se lembram até melhor que eu, o preço de café estava melhor ano passado, em janeiro do ano passado. Se a gente for olhar como que foi essa posição, quanto mais para cima, comprado, ou seja, preço melhor, quanto mais negativo, pior, preço vai caindo mais. Essa inversão da presença desses fundos comerciais, não comerciais no mercado, conforme a safra do Brasil foi se mostrando favorável, ou seja, uma super safra do Brasil. Ou seja, hoje a gente está num patamar próximo ao recorde, o recorde foi dezembro, mas bem próximo ao recorde, e aí os preços estão nesses patamares que a gente está vendo, 118, se eu não me engano agora próximo a 120.
E a nossa expectativa é que nesse curto prazo, realmente, não tem fundamento para ter grandes mudanças nesse cenário. A gente vai ter que conviver com esses preços, a gente vai ter que conviver com esse cenário no curto prazo, realmente, porque não tem fundamento que justifique uma alavancada nos preços hoje, a não ser que aconteça alguma catástrofe climática. Mas fora isso, nesse primeiro semestre vai ser, o Brasil vai produzir uma super safra, os estoques ainda estão confortáveis, os fundos ainda apostam em uma queda de preço, ou seja, continuam nessas posições que a gente discutiu. Mas no segundo semestre, eu acho que a gente começa a ter alguns indícios, alguns sinais de melhora. Por quê? A gente já começa a parar de discutir a safra 18 e 19 do Brasil, afinal, ela já praticamente foi colhida, e a gente já começa a pensar na próxima safra, 19 e 20. E esses fundos não comerciais são a mesma coisa, eles vão começar a pensar na próxima safra, que vai ser o quê para o Brasil? Uma safra negativa. Conforme eu falei para vocês, Colômbia é da estabilidade para menos. Honduras, ela cresceu nos últimos 5 anos e vai crescer nesse ano. Mas até quando ela vai ter fôlego? Uma hora, o plano de renovação que eles fizeram vai ter que começar a dar indícios de uma bianualidade negativa. Afinal, eles são produtores de arábica. Então, no segundo semestre, a gente acredita sim que tem um fundamento para essa arrancada nos preços. Não é nada exuberante. 130, 133, principalmente no final desse ano. Porque para a gente ter alguma arrancada nos preços, igual a gente teve, 150, 160, 170, ou o pessoal lá do Espírito Santo quebra de novo, ou alguma região nossa que é importante vai ter que quebrar. Ou que seja fora do Brasil também, né? Então, a gente acredita muito que, com a saída desses fundos comerciais, já realizando os seus lucros, enfim, etc., no segundo semestre é bem possível que a gente possa ter, não uma melhora dos preços, mas uma readequação ao que deveria estar hoje. Então, esse é o sentimento que a gente tem, dado essas informações que a gente tem disponível hoje. Importante monitorar toda vez, porque sempre surge alguma informação nova no mercado. Mas dado o que a gente tem hoje, essa é a nossa projeção de preço. E um outro ponto, eu acho que o Marcos comentou bastante, e eu acho importante a gente frisar esse ponto aqui, sobre trava de custos. E aqui eu coloco a curva futura de preços como um exemplo desse fator aí. Quem é cafeicultor não pensa igual o produtor de grãos. Um ano vai colher bem, eu planto de novo, colho de novo. Cafeicultura é super longo prazo. Ou seja, a gente planta uma lavoura pensando em renovar ela daqui 15 anos, 20 anos, enfim. Cada um tem seu plano de manejo. Mas uma vez que a gente sabe que é uma cultura de longo prazo, eu acho bacana a gente ter essa noção de travar custos também a longo prazo. Você começar a trabalhar com o que o mercado te oferece. E aí a gente volta de novo para esse assunto dos fundos não comerciais. Eles dão muita liquidez para o produtor entrar e sair também. Eles não são só coisa ruim. A gente tem que aproveitar também o que esses fundos trazem de benefício para a gente. Ou seja, no momento que for interessante, a curva futura, ou seja, hoje o café, quando eu montei esse gráfico, estava 118. Daqui um ano, 133. Daqui 2, 146. Ou seja, quem tivesse pensado nessa curva, quando o café estava 150, 160, janeiro do ano passado, já ia estar com o custo muito bem estabelecido. Não digo que hoje o produtor tem que travar nesses patamares atuais, 146, 135, mas eu acho que tem que refletir se 146 ou 130 e tanto já serve para ele, já trava uma parte do custo dele, por que não diluir esse ganho já? É esse que eu acho que é a reflexão que eu passo para vocês, porque é o momento da gente começar a pensar também nessas estratégias diferentes, que o mercado mesmo proporciona para a gente. Bom, o que eu queria passar basicamente foi toda essa palestra, um pouquinho de demanda, quem são os novos consumidores, os desafios que a gente tem pela frente, mas também um cenário de oportunidades que está por vir também. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui na apresentação.
Obrigado. Obrigada, tá? Obrigada, viu?